Então, muito bom dia. Hoje é dia 1º de setembro de 2024. É o nosso 32º encontro do Clube do Desenho e a gente vai olhar para os lobos hoje. Vamos dar um passo para dentro desse reino animal com um bicho que é maravilhoso e também um pouquinho mais exigente para desenhar, né? E eu gostaria só de lembrar que a gente vai precisar do esfuminho. O esfuminho que a gente pode comprar na papelaria é um materialzinho assim que a gente usa para esfregar no papel e esfumaçar. Mas a gente pode fazer um esfuminho de papel. Então é só cortar uma tirinha, não precisa ser retinha como está aqui, a gente pode só rasgar com a mão uma tirinha de papel e a gente enrola e a gente tem um esfuminho baratinho, caseiro, que funciona tão bem quanto o comprado na papelaria, tá? Então, quem ainda não tem, quando eu vou falando, faz isso, pega um pedacinho de papel, corta uma tirinha, enrola para a gente ter o esfuminho, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Então, nossa tarefa é estudar os lobos, e eu vou levar a gente lá para o PowerPoint, para a gente primeiro olhar esse universo. Ah, peraí que eu preciso só... Espera só um tiquinho. Um dia eu ainda hei de fazer isso antes de falar que eu estou levando vocês para lá. Bom dia, Lu. Bom dia. Deixa eu... Aham, acho que agora deu certo. Então, vamos aqui. Acho que está chegando para vocês a imagem, né? Eu sempre me surpreendo quando eu vou preparar esses nossos encontros, eu nem gosto de chamar de aula, né? Esses nossos encontros, com tanto de informação que tem que eu nem tinha ideia. Então, eu aprendo demais. E existe, claro, é óbvio, né? Mas a gente às vezes não se dá conta das coisas. Muitos tipos de lobo, tem muito mais do que esses que estão aqui, ó. Tem todo esse universo, mas tá bom para a gente olhar para esses aqui. E eles são tão diferentes. A gente vai ter esse lobo do Ártico, que é mais fofinho, todo branco, claro, para poder se disfarçar. E a gente tem esse lobo da Etiópia, que é uma coisa fininha, que a gente olha e nem se dá conta que isso é um lobo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Esse aqui é o lobo preto, e ele tem essa cara maravilhosa aqui. Os lobos, eles têm esses olhares, né, muito olhar de predador forte, marcante, e às vezes poses do corpo também, que são meio sorrateiras para poderem caçar. Então, a gente tem aqui esse lobo preto muito, muito bonito. A gente tem esse lobo aqui da Etiópia, olha, que mais parece uma raposa, com essas orelhas bem grandes. A gente já vai fazer uma retrospectiva do que é ter qualidade neurosensorial ou metabólica. Então, a gente vê que nessa família dos lobos, a gente pode ter lobos que são menorzinhos, com os órgãos sensoriais muito grandes e desenvolvidos, que a gente colocaria, então, do lado dessa turma dos mais neurosensoriais, que são menorzinhos e mais acordados. E a gente tem depois a turma dos metabólicos, que são mais pesados, que são, tem algo que é mais gordo, enfim, tem essas diferenças. Esse aqui é o lobo do Ártico, está mais para o lado do cheinho, né, do que do magrinho. Esse aqui é o lobo da Índia. Olha só que lobo mais diferente, como ele é peladinho, né? Olha a diferença disso. Claro, acho que tem a ver também com o frio e o calor. Então, esse aqui não precisa de um casaco tão peludo. Esse aqui é o lobo mexicano.
Esse aqui é o lobo da tundra. E esse aqui é o lobo da Ibéria, lá na Espanha e Portugal. Então dá para ver que a gente está num universo muito interessante, com formas muito diferentes. Deus é muito criativo, né? Dentro do que é o impulso de ser lobo, quantas coisas diferentes a gente pode ter. Eu queria só comentar sobre o lobo-guará. O lobo-guará, ele não é considerado um lobo, tá? Não é nem uma raposa nem um lobo. Ele é uma única espécie desse gênero aqui, Chrysocium. Não sei se é assim que fala. E provavelmente a espécie vivente mais próxima é o cachorro-vinagre. E aqui a gente tem essa forma, como esse é um animal aqui da nossa terra, eu achei que a gente tinha que olhar para ele, mesmo que ele não faça parte da turma dos, né, assim, oficialmente do grupo dos lobos, ele é o nosso lobo aqui. E ele é muito bonito com essa cor vermelho, dourada, e com essas pernas tão diferentes, com esse jeito tão diferente de ser. Pernas muito compridas. Olha só que elegância, parece até que está desfilando, né? Então, vamos só lembrar o que a gente fez até agora? Nós olhamos bastante para essa turma dos roedores, nos encontros anteriores, que estão todos gravados lá, disponíveis no canal do YouTube da Sagres. Então, a gente viu como essa turma dos roedores, que a gente chamou de neurosensoriais, tem essa parte traseira mais desenvolvida. A massa, mais desenvolvida não é a palavra correta. Eles têm mais massa na parte posterior do corpo. E na parte da frente, tudo é mais fininho, com os órgãos sensoriais muito desenvolvidos, como a gente viu lá naquele logo que eu mostrei para vocês. E a gente tem do outro lado, que a gente ainda não viu, os metabólicos, que vão ter a massa no lado da frente do corpo. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar a estudar os metabólicos motores, mas eu estou indo devagarinho com vocês, eu estou comendo pela beirada, sim, porque conforme a gente vai chegando nesses animais com patas muito desenvolvidas, vai ficando mais difícil o desenho. Então, eu comecei com essa turma aqui, que tem as patinhas menorzinhas, e é mais fácil da gente entender a forma geral. Depois, olha só, deixa eu ver aqui, nós estudamos dentro dessa turma, devia ter um quadradinho aqui, cadê você? Aqui, ó, achei, estava pertinho. Dentro dos neurosensoriais, a gente estudou o porquinho da Índia e a capivara, que já começam a ter um impulso metabólico e ficarem mais gordinhos na parte da frente. Então, aqui a gente tem desgaste na parte da frente, magrinho na frente e gordinho atrás. E conforme a gente vai ganhando esse impulso metabólico, os animais vão ficando mais gordinhos na parte da frente. Então, quando a gente tem aqui a capivara, a gente tem um animal que já é quase um retângulo. Ele não é um triângulo, como a gente olha aqui no ratinho, né? No ratinho, quase que a gente vê a forma de um triângulo. O metabólico, ele é mais um retângulo. Então, quando a gente tem um, cadê tudo de novo? Está aqui. Um roedor, que como forma principal é um triângulo, mas ele vai ganhando impulso metabólico, ele vai virando um retângulo. Quando a gente fez a transição para o mundo dos carnívoros, e o mundo dos carnívoros, a gente vai ver que é um mundo aonde a massa vai se colocar na parte do meio do corpo. A gente vai ter a massa principal com essa forma de lágrima aqui, com a forma de um feijãozinho, mas é maior aqui perto do peito e ela fina em direção ali ao quadril. Então, a gente vai ter animais que têm essa parte do tronco
bem desenvolvido, é ali que está a massa. Mas eu quis chegar também devagarinho com vocês, nesse mundo dos carnívoros. E a gente foi estudar os ursos. Então, os ursos, no mundo dos carnívoros, que são o mundo dos circulatórios, né? Dos rítmicos circulatórios, desses animais que têm desenvolvido a parte do coração e da respiração, eu peguei um exemplar que tem de novo um impulso neurosensorial, ou seja, ele ganhou um bumbum maiorzinho. Então, vamos achar aqui um urso para a gente olhar para ele, olha só. O urso, ele vai ter algo parecido com a capivara, no sentido de que a capivara é um roedor que ganhou um impulso metabólico, e o urso é um carnívoro que ganhou um impulso metabólico. Então, eles vão ficando com essa parte do corpo mais quadradona, mas tem uma coisa redonda aqui na parte de trás. Então, tudo que é metabólico vai ser maior, mais quadrado, mais pesado. Tudo que é neurosensorial vai ser menorzinho, mais apontadinho e mais fininho. Quando a gente estudou os ursos, a gente viu que eles têm um corpo que é muito parecido com o do ser humano. A gente tem aqui, se a gente ficar na posição do urso, como ser humano, a gente consegue fazer, porque o nosso corpo dobra da mesma maneira que o urso. Os nossos membros dobram da mesma maneira. E na hora que a gente vai desenhar, o urso ele é tão corpulento que a gente não enxerga direito o que os ossos estão fazendo lá dentro. Então, ele é um bom animal para a gente se aproximando dessa dificuldade de desenhar as patas, as pernas. Porque agora nós vamos entrar no mundo dos lobos. Eu também estou entrando, né? Assim, peguei um carnívoro. Olha só, vamos achar eles aqui. Olha só. Eu estou me aproximando do mundo dos carnívoros com vocês. Eu peguei um urso que tinha um impulso metabólico, então ele cresceu, ele ficou maiorzinho, e a gente tem aqui, agora, no mundo do rítmico circulatório, dentro do que são os carnívoros, a gente tem os canídeos aqui, um pouquinho mais para o lado dos metabólicos. Isso significa que eles têm membros bem, assim, já característicos, mais difíceis de desenhar, mas não é tão difícil como se a gente fosse desenhar agora os felinos. A gente vai chegar aqui. Mas eu estou falando isso tudo para vocês verem que tem uma lógica nesse caminho que eu estou fazendo com vocês, que é uma lógica da gente ir ganhando habilidades em termos de formas dos animais, para a gente chegar nos animais que são mais complicados. A gente vai ver depois que os touros, as vacas também são exigentes por conta dessa diferença de massa que a gente tem em cima e da finura das pernas. E depois a gente vai chegar nos cavalos, finalmente, que para mim é o mais difícil de todos. A gente vai deixar um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, nós vamos adentrar aqui o mundo dos lobos, e aqui já dá para vocês verem como é diferente a maneira como essa pata agora se apresenta. A gente já enxerga um movimento que os ossos faz lá dentro dos músculos, né? A gente tem músculo e depois a gente tem lá dentro os ossos. Mas aqui é tudo mais fininho, então a gente enxerga direitinho o que os ossos estão fazendo. Aqui no urso, ou se a gente pensa no elefante também, tudo é mais disfarçado, porque é tudo tão volumoso que quase que a gente desenha um poste aqui assim, né? Na parte de trás. Então, eu queria mostrar para vocês o esqueleto aqui do lobo, para vocês verem como. Aliás, eu tenho aqui, ó. Quero começar por aqui, da gente ver essa diferença, como
O urso é muito maior e mais pesado. Vejam essa escápula, esse osso aqui do ombro, como é grande, pesado. Olha o tamanho dos ossos, né, do que a gente chama de braço, da pata dianteira e da pata traseira. Olha, se a gente compara com o lobo, como é muito mais pesado, maior, mais robusto. E o lobo já vai ficando mais elegante. Ele tem essa massa, como eu falei para vocês, olha aqui, essa expansão dessa parte do tronco, onde tem aqui a caixa torácica, onde está o coração e o pulmão. Aqui vai ser a parte mais larga do bicho. E aqui, olha o quadril como é muito mais fininho. E tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante, que é a posição que os ossos têm dentro do corpo, porque, como a gente já viu, a gente vai enxergar. No lobo, a gente enxerga a forma que o osso tem lá dentro. Então, a gente precisa enxergar também, entender o que esse osso está fazendo. Então, olha só, nós temos uma diferença grande na pata dianteira e na pata traseira. A pata dianteira, a gente tem aqui o que seria a, a parte a parte dianteira, a gente tem essa parte aqui que a gente chama de braço, que tem o húmerus, que é esse osso aqui. Isso tudo está aqui em cima, olha, o braço já sai aqui em cima, ó. Essa é a primeira parte do braço. E esse pedacinho aqui que a gente vê, essa saliência, é o cotovelo. Isso é muito importante da gente entender, tá? Então, esse pedacinho aqui é o cotovelo. E o braço está aqui nessa parte de cima, dentro do peito, ó. Depois a gente tem o rádio e a ulna, que são os ossos aqui do nosso antebraço. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo, que a gente acharia que é o braço inteiro, é só essa parte aqui, ó, a parte do nosso antebraço. E tudo isso daqui é a mão, tá? Então, a gente tem, olha só, deixa eu parar aqui um pouquinho, ó. O compartilhamento para eu mostrar aqui para vocês. É importante a gente entender isso, tá? Então, essa parte toda aqui do braço está dentro do corpo, está ali onde a gente acha que está o ombro. Essa parte está toda encaixadinha ali. O que aparece depois é essa parte aqui do braço, do antebraço, tá? E o que a gente chama de pata é a mão, mas vocês vão ver, eu vou voltar para lá. O que encosta no chão é só essa parte aqui dos dedos, tá? Então, aquilo que encosta o chão não é a mão toda. A gente tem os dedos e a gente tem essa parte da palma que fica para o alto. Por isso que tem essa forma assim. E eles vão mexer, eles vão levantar e mexer a parte que encosta no chão, a pata, é só essa parte aqui dos dedos. Tá bom? Deu para entender? Então, olha só, dá para a gente enxergar aqui. Espera que tem um negócio aqui me atrapalhando. Pronto, ó. Então, essa parte daqui, que está no ar, não está encostando no chão, é a palma da nossa mão. E aqui a gente tem encostando os dedos. E a gente vai ter, então, na pata da frente, na pata dianteira, olha só, algo que fica muito reto, tá vendo? A gente vai ver no cavalo depois, é bem diferente, mas aqui o lobo simplifica para nós e facilita a nossa vida. Essa parte da frente, que é o antebraço, porque o braço está aqui em cima, ó. O antebraço fica bem retinho, é fácil da gente desenhar. E aqui, então, dá para ver, olha, nessa foto aqui do lobo preto, dá para a gente ver essa curvatura. Então, essa aqui é a palma da mão e aqui são os dedos que estão encostando no chão. Quando a gente vai para a pata de trás, a gente já tem uma complicação um pouquinho, porque essa parte aqui da coxa, do fêmur, ela já aparece aqui, olha, fica escondido no peito, a parte do úmerus, a parte do braço.
Aqui a parte da coxa, do fêmur, já começa a desenhar a pata traseira. Então, a gente tem aqui a pelvis, aqui vai sair o fêmur e vai marcar essa curva aqui que a gente vai ver. Ó, tá vendo essa curva aqui? É o fêmur que está aqui, que está fazendo esse desenho, meio inclinadinho. Aqui tem uma diagonal. Aqui a gente tem o joelho está aqui em cima. Ó. Isso aqui não é joelho, tá? Isso aqui é calcanhar. Então, a gente tem aqui o joelho, depois a gente tem o osso aqui, acho que é, ah, meu Deus, esqueci o nome, deixa eu ver, tá aqui, a tíbia, tá? A tíbia. Então, tá aqui, a gente tem a tíbia, que seria a parte de baixo da nossa perna, aqui já é pé, tá vendo? Como na, na pata da frente, a gente tem toda a parte do calcanhar e do meio do pé no ar, só encosta no chão a parte dos dedos. Então, a gente tem de novo essa curva, que é o pé dobrando desse jeito, como se a gente tivesse só os dedinhos encostando. Vocês podem até fazer assim agora, vocês estão sentados, né? Dobra o pé, encosta só os dedos, e tudo que fica para o alto, que é a parte média do pé e o calcanhar, é essa parte aqui da pata do lobo, tá bom? Então, é muito importante a gente entender o que os ossos estão fazendo lá na frente, para a gente, de repente, não estar chamando isso aqui de joelho, quando isso aqui é calcanhar. E a gente não se confundir. O resto não é tão complicado, como a gente vai ver depois em outros animais, vão ficando às vezes mais sofisticados. Mas aqui a gente tem um pescoço razoável e o resto fica dentro de um certo retângulo com uma tendência maior aqui para a parte da frente. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é bem importante, como é que as patas se movimentam. Aqui tem uma foto que a gente vai enxergar melhor. E eu vou confessar para vocês que eu assim, achava que a pata do lobo se movia como a pata do cavalo, da vaca, do veado, e não é tão assim. Vocês estão vendo que aqui a gente tem a parte traseira para frente, aqui, a pata traseira e a dianteira, que estão do lado de cá, do lado da frente, elas estão as duas para frente, estão vendo? E as duas aqui de trás estão também para a mesma direção. Essa daqui está para trás dessa dianteira da frente, e a de trás está para trás também da posterior da frente. Deu para entender? Essas duas da frente para frente, essas duas de trás para trás. Então, eles andam desse jeito, as duas patas do mesmo lado se movimentam juntas. Isso que eu estou querendo dizer. As duas patas do mesmo lado se movimentam juntas. Que é diferente como um veado se movimenta, por exemplo. E eu quero levar vocês para enxergar isso, porque é muito interessante a gente perceber como é que esses animais caminham. Bom, eu vou pausar a gravação, porque isso pode dar, o fato de eu ir para o YouTube agora e compartilhar uma imagem, pode dar algum problema depois de direitos autorais, que complica a gente subir essa gravação lá para o canal do YouTube. Então, depois eu ponho o nome, para quem está assistindo depois em casa, eu ponho o nome de como achar isso no YouTube e vocês podem assistir para quem estiver vendo depois, tá? Então, vamos aqui pausar. Isso. Então, é muito interessante a gente perceber como é que esse animal se move, faz parte desse ser lobo, se mover dessa maneira. Que aí a gente entende também, às vezes, como é que ele vai aparecer numa foto. Ou se a gente tiver a sorte de ir para o zoológico e o lobo está andando, ou se a gente consegue ainda ir visitar um parque nacional em algum lugar aí, onde a gente pode observar um lobo ao vivo. E aí é importante a gente perceber como é que essas patas estão se movimentando, tá bom?
Então, nós vamos começar com um exercício que é o seguinte: nós vamos fazer um sketch de como é que esses ossos se colocam ali dentro do corpo, tá? Então, isso aqui é para a gente preparar o desenho do lobo depois propriamente dito. Nós vamos fazer junto aqui, passo a passo, só um estudo de como é que essas pernas funcionam, como é que os ossos estão dentro do corpo do lobo, tá bom? Então, a gente vai pegar um papel qualquer e vamos fazer juntos aqui. Nós vamos começar fazendo essa forma aqui, ó. É um retângulo, mas um pouquinho inclinadinho assim para dentro. Esse é um pouquinho a carinha do tronco do lobo, tá? A gente tem aqui assim, olha, a pelvis. Esse é o ossinho da pelvis ali dentro. E esse ossinho, a gente pode envolver aqui com um músculo. Porque quando a gente olha a foto, olha lá, vou levar vocês para a gente ter bem consciência do que a gente está fazendo, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo bom. Deixa eu vir mais para trás aqui, pegar primeiro o nosso. Aqui, ó. Quando a gente olha aqui, a pelvis, o osso, ele é pequenininho, tá? Mas o músculo todo aqui em volta vai ser muito proeminente, ele vai ser muito marcante. Então, nós vamos desenhar essa área do músculo também. E veja como ele vai abaixo da linha aqui da barriga, tá? Então, voltando aqui para o desenho, a gente fez aqui a pelvis, o ossinho, mas a gente marcou um pouquinho também o que seria a forma do músculo, um pouquinho para baixo aqui da linha da barriga. E a gente tem então aqui, olha, esse fêmur, nós estamos fazendo a parte de trás, tá? Esse fêmur aqui ficou um pouquinho, já só um pouquinho aqui mais para baixo, porque senão o fêmur ficou muito comprido, mais do que ele é, ó. A gente tem o fêmur aqui assim. Se vocês quiserem escrever, vocês podem pôr uma legenda, pelvis, e aqui a gente tem o fêmur. E aqui a gente vai ter uma dobra, então. Aqui a gente tem a tíbia, que é esse osso, e aqui a gente tem o joelho. Então, o joelho está aqui em cima, e não aqui onde a gente normalmente gostaria de falar que é joelho, tá? Aqui a gente tem, pode não precisa ser tão retinho, pode ser um pouquinho inclinadinho. E aqui, olha, aqui é bem importante. A hora que vocês fizerem essa linha agora, que é a linha do calcanhar e da parte mediana do pé, façam um Tzinho, uma parte que sai aqui um pouco para fora, porque a gente vai enxergar isso, olha só. A gente vai enxergar esse ossinho aqui saindo para fora, tá vendo? Que está aqui, olha. Essa parte do calcanhar que fica bem para fora. Então, a gente pode marcar aqui. A gente pode marcar aqui com esse pedacinho de linha que vai além dessa que a gente fez para representar a tíbia. E aqui a gente tem, então, o que seria os dedos, são os dedos que encostam no chão. Bom? Então, esse é o jogo dos ossos, da movimentação dos ossos na parte de trás da pata. E a gente vai ver depois com muitos animais como a gente vai ter essa brincadeira de ângulos nas patas, tá bom?
que é diferente do que a gente está acostumado com a gente. A nossa pata, né, a nossa perna, é uma coisa toda retinha. E o joelho dobra quando a gente está andando, mas aqui, quando o animal está parado, essas quebras todas acontecem. Aqui, então, na parte da frente, a gente vai fazer a escápula, que é o nosso, né, aquele ossinho que está aqui nas nossas costas, que se fossem as nossas asas, né? Então, aqui a escápula, na região dos ombros. Ela é um pouco inclinadinha aqui assim. E a gente vai ver que sai daqui o húmerus, chama húmerus aqui. Ele é um pouco inclinadinho assim, ó. E ele também sai um pouquinho só para baixo do que é a linha do abdômen, tá? Então, o ombro está aqui em cima, escondido lá dentro, ó. Isso aqui que é ombro. Quando a gente tem agora o encontro do húmerus com o rádio e com a ulna, que está aqui assim, ó, a gente também tem esse pedacinho que vai para fora, aqui em cima. Então, tudo isso aqui é o braço, e agora isso aqui é o antebraço, essa parte aqui que vai chegando perto da mão. Aí a gente tem de novo essa inclinação. Então, aqui é o pulso. Aqui atrás eu esqueci de escrever, mas é o calcanhar. Calcanhar. Então, aqui é o pulso, essa aqui é a palma da mão que está no ar, e o que encosta no chão são os dedos. Essa aqui é a escápula. Aqui a gente tem o rádio e a ulna. São dois ossinhos que a gente tem aqui. Dois ossos compridos, tá? Então, com isso daqui, a gente já tem o esquema geral de como é que essas patas se movimentam. E vocês podem ter, então, esse esquema aqui, pertinho, agora da onde vai desenhar, a gente vai desenhar, para a gente poder ter como apoio, tá bom? E eu queria saber se deu para todo mundo fazer isso aqui, se deu certo. Alguém ficou para trás, alguém ficou perdido, desesperado? Não? Tá bom. Então, olha só. Nós vamos começar. Eu vou sempre comendo pelas beiradas, né? Vocês estão vendo? Então, a gente. Lu, Oi, fala, eu Clara. fiquei com uma dúvida. Pois A não. palma dianteira de quem é que vai toda no chão, que você falou? A palma dianteira? Não, não É falei isso. é só os dedos na Só os frente e dedos. atrás? É, Ah, só eu os tinha a dedos, tá? impressão que na dianteira fosse inteira. Ah, Não, então tá, não, obrigada. querida. Também é assim, ó. Isso é bem importante da gente entender. Tanto a dianteira quanto a traseira são só os dedos que encostam, tá bom? E a gente vai ver depois que os felinos é assim também. O cavalo, ó, é mais dramático ainda, porque a única coisa que encosta no chão é essa unha aqui. Ela cresce, é só o dedo do meio que cresceu e o casco é a unha. Então, a única coisa que encosta no chão no cavalo é a unha. Então, a gente vai ver, é louco assim, tá? Então, nós vamos fazer agora pequenos exercícios de estudo. Então, nós vamos lá para o PowerPoint de novo. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu espero que dê certo. Vamos agora pegar uma imagem grande aqui. Aqui, esse aqui grande. Tá. E eu vou, meu Deus, às vezes eu me acho tão chique aqui, mas eu não sou. Estou apanhando aqui da tecnologia. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa, que é desenhar aqui por cima. Olha só, nós vamos fazer 3 esboços muito rápidos, como a gente já fez nos outros estudos, mas tentando achar, nós estudamos as pernas, agora a gente vai estudar o tronco, tá bom? A gente vai tentar achar formas, ó, estou fazendo aqui só para aparecer para vocês, formas simplificadas
que representem essa parte aqui, por exemplo, do meio. Reparem como essa parte aqui, ó, que é a parte onde está a caixa torácica, coração e pulmão, como é a parte mais larga desse tronco aqui. É aqui que a gente erra, que a gente faz cachorro com cara de vaca, vaca com cara de rato, a gente erra na tendência da massa. Então, para os carnívoros é muito importante a gente saber que é aqui no meio que a coisa se dá, tá bom? Então, deixa eu só apagar para a gente poder. Deixa eu ver, cadê? Aqui tá a borracha. Isso. Para eu voltar aqui para. Então, a gente vai fazer muito rápido. Aqui, então, tem tipo um retângulo. Aqui eu tenho alguma coisa um pouco redonda. Aqui eu já sei que é reto e que só curva aqui embaixo. Aqui eu estou vendo uma forma meio de lágrima. Aqui eu já sei que vai para trás, eu faço isso. Depois eu faço isso aqui assim. O rabo eu posso colocar aqui. O que eu enxerguei lá de trás eu faço assim. Aqui eu estou vendo de novo, tipo um. Ai, como é que chama mesmo essa forma? Fugiu. Mas aqui um retângulo com essas Trapézio. inclinações. Trapézio, obrigada, obrigada. Ai, que alegria. Ó, e aqui a gente tem uma bolinha e duas coisinhas de orelha, tá? Então, isso aqui nós vamos fazer muito rápido, com 3 imagens, só para a gente soltar a mão e soltar a nossa necessidade de fazer tudo perfeito, tudo, para a gente poder fazer. Ó, antes de eu colocar a imagem paradinha para vocês, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Não é para ficar bonito, tá? É para ficar solto. Então, vocês não precisam mostrar nem para vocês mesmos, tá? Porque senão, às vezes a gente fica achando que tem que ser perfeito, que tem. É um monte de rabisqueiro, ó. Rabiscou, rabiscou, fez assim, puxou. Não precisa ir às últimas consequências, tá bom? Não precisa nem vocês mostrarem para vocês nem sofrerem, falar, não tá bom, tá bom. É só para a gente ir treinando a nossa mão, tá bom? Então, vamos começar com essa imagem aqui. Eu vou deixar ela agora uns minutos, mas é rapidinho, porque o que a gente quer fazer é rapidinho, tá? Eu estou fazendo aqui no meu quadradinho, pequenininho, que acho que vocês conseguem enxergar. Quem está no computador, acho que consegue puxar para fazer a minha mão aparecer mais, mas não é importante, a minha mão não é importante, porque eu não queria que vocês ficassem me copiando. Eu queria que vocês tivessem totalmente livres para errar, para fazer, para treinar. A gente pode fazer muitas vezes por cima de uma mesma linha. Ó, eu sei que eu vou atrapalhar vocês, desculpa, mas é só para eu mostrar uma coisa, tá? Peraí, aqui que eu tenho que ir. Olha, primeira coisa, coloca mais um pouco mais para cima. Enquanto eu estava estudando, eu sempre colocava muito embaixo, depois as pernas não cabiam. Então, põe mais para cima. E olha, a gente pode errar e corrigir, passar depois aqui para baixo. É para ser uma rabisqueira, tá bom? Fiquem muito livres. Isso aqui não é ainda a obra de arte final que a gente vai fazer. Isso aqui é treino, tá? Então, tenta enxergar que formas que estão aparecendo. Se eu fosse simplificar, isso aqui é um trapézio. Isso aqui agora é um triângulo. Vocês podem ir contando para vocês em voz alta, ninguém está escutando. Agora eu estou vendo aqui algo que parece um triângulo de cabeça para baixo. E agora tem uma bolinha, e agora tem algo que cresce, depois torceu para cá. Está muito curto, está muito comprido.
Deu? Aqui vocês podem um pouquinho prestar atenção aonde que as linhas se encontram. Então, essa linha das costas encontra quase na altura da orelha, tá vendo? Então, corrijam, caso tenha ficado muito diferente. Se ficou só um pouquinho, não faz mal. Mas corrijam. Olha como essa parte aqui do peito chega um pouquinho depois do que é o focinho. Então, corrijam. Às vezes tem que pôr o focinho para lá e o peito um pouco para cá, qualquer coisa assim. Vejam essa parte aqui do cotovelo, como está pertinho dessa linha aqui do peito. E depois o joelho, como ele está mais para baixo aqui, ó. Então, a gente vai sair com uma coisinha esquisitinha, tá? Me digam se deu. Eu preciso de mais um minutinho. Tá bom. Não capricha demais, tá? É para ser uma rabisqueira. Não precisa ser perfeito. Aliás, não é para ser, é para a gente estar entendendo. Nós estamos esquentando a mão. Sabe quando a gente vai fazer ginástica na piscina e a gente tem que esquentar um pouquinho antes de entrar na água? É a mesma coisa. Deu? Deu? Deu. Ah, pra mim deu. Tá. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem. Ó, que baguncinha. É só um, tá? Então ninguém precisa ficar em crise. Vocês estão vendo que tem muita beleza aqui, mas eu estou entendendo proporção. Ó. Ah, então isso aqui é mais fino para cá, mais grosso aqui. Ah, tá. A pata saiu aqui, é reto aqui, dobrou assim. Nós estamos só tentando entender tudo aquilo que a gente conversou, tá? Então, ótimo. Próximo. Vamos lá. Com essa mesma soltura, tá? Então, nós vamos fazer, vamos ver qual? Vamos fazer esse aqui. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui, tá? Que aqui a gente tem uma dobra já um pouco diferente da perna, né? Tá mais do jeitinho que o veado se movia. Mas é bom para a gente poder fazer essa variação de forma. Então, não coloquem muito para baixo no papel. Não dá, o que vocês estão vendo? Simplifiquem as formas. Vai dando nome. Ah, aqui eu estou vendo um negócio assim, redondo, que dobrou para cá. Olha como esse joelho, esse cotovelo, como eles se encontram num espaço bem, deixando o espaço no meio bem apertadinho, né? Olhem para o negativo. Lembra que a gente já conversou do espaço negativo? Então, corrijam, tenta às vezes ter uma sensação do que o espaço negativo está pedindo da gente. Não precisa ficar bonito, tá? Olha que bonita essa dobra dessa pata dianteira, né? Bonito como dobra ali, toda a mão para trás. Eu fui fazer o meu aqui, esqueci do pescoço, então prestem atenção, tem um pescoço ali. Estou puxando o meu rosto um pouquinho mais para lá.
O rosto dos lobos é grande. Se pega uma raposa, é mais fininha. Se eu pego um coiote, é mais fininho. E aí, deu? Um minutinho. Precisam de mais um tempinho? Eu preciso de mais 30 segundos. Tá bom, Sim, mais um pouquinho. tá bom. Mais um pouquinho, Lu. Ok. Vocês vão me balizando, tá? Não precisa caprichar demais, tá? Não é para ficar bonito. A gente tem que se permitir não precisar fazer bonito, porque é tanta cobrança, né? Nós estamos só estudando, tá? Pronto. Pronto. Eu vou mostrar o meu só para vocês verem que não é para ficar bonito mesmo, ó. Tá vendo? Mas eu estava lá estudando. Ah, então dobrou mais para cá e aqui está errado, puxei, fiz um monte de rabisqueira. É entender como é que as proporções estão, o que que... Tá bom? Vamos fazer o último. Eu não resisti de colocar um lobo-guará para a gente. Ele é difícil de desenhar, mas só para a gente fazer uma homenagem ao que é a nossa fauna. Então, tá aqui. De novo. Veja como tem bastante cabeça para cima, pescoço, né? Então, tentem colocar de um jeito do papel que caiba pescoço, mas também caiba essa perna gigante que ele tem. Então, a gente talvez tenha que diminuir um pouquinho os tamanhos. Vão com essas formas bonitas, tem essa forma aqui da barriga, né? Com esse ângulozinho ali embaixo. Pode ser que a gente comece por ali. E vou contando para vocês, tá? Aqui tem um redondo, aqui tem uma lágrima, aqui tem uma coisa comprida. E vocês vão ver como é difícil achar a proporção dessa perna. Porque provavelmente vai faltar espaço para mim. Olha esse calombo que ele tem ali na altura do ombro. Isso é bem importante. Deus caprichou aqui, né? De novo, não fiquem muito preocupados com a beleza, só com os grandes gestos e com as grandes proporções. As inclinações, né? Esses ossinhos que de repente aparecem.
Reparem que tem uma diferença de altura. Eu já vi que eu errei aqui. Olha, aonde as patas da frente estão encontrando o chão, as de trás estão um pouquinho mais para frente, e está em perspectiva, né? Então, cuidem para não colocar tudo na mesma linha. As patas de trás, elas têm que terminar um pouquinho para trás das patas da frente, para poder dar a sensação correta de como elas se colocam no espaço. E aí, deu? Parem como o joelho, né, e cotovelo. Eles têm mais ou menos a mesma altura. Podemos ir adiante. Opção de um tempinho. Pra mim deu. Deu? Sobreviveram ao lobo-guará? Ótimo. Percebem como a mão vai ficando solta? É muito legal se a gente se permite fazer desenhos assim. E não só a gente achar que temos que sentar e fazer um desenho perfeito todas as vezes. Estudar também é fazer esquetes. E conforme a gente vai treinando isso, também os esquetes vão ficando mais espertos, mais rápidos, mais interessantes, tá bom? Então, isso é uma coisa bem importante da gente se permitir fazer. Eu vou, então, levar a gente para. Cadê? Ah, peraí, que eu separei. Ah, é esse aqui. E agora, como a gente vai fazer um trabalho mais refinado, com um pouquinho mais de tempo, eu estou aqui tentando achar maneiras da gente trabalhar em que vocês consigam ver a foto e a minha mão ao mesmo tempo com uma certa dignidade. Então, eu fiz aqui uma cópia. Agora, vocês vão me dizer se é bom para vocês enxergarem isso ou se é melhor eu levar lá no slide. O que vocês acham? Vocês têm que me Eu orientar, acho que tá bem, tá bom. tá bom? Então, olha só, eu vou começar assim, e Então, qual é depois, a se diferença? precisar, Olha, olha, a diferença é assim. A diferença, ó, isso mesmo, vamos mostrar a diferença. A diferença é que quando eu tenho essa imagem aqui, desse jeito, vocês vão ver a minha mão e a imagem ao mesmo tempo. Quando eu vou lá para o compartilhamento, vocês vão ter a imagem assim, ela fica maior, mas a minha mão fica no quadradinho. mas é Então, porque a gente pode movimentar a tela e eu aumentei onde fica a sua mão e a imagem é, menor um pouco. tá Fica bom, bom também. tá bom, Os dois ficam bons. tá. Então, eu acho que para olhar o logo é mais fácil com slide, tá bom?
Então, se tiver alguma dificuldade, vocês me avisam. Deixa eu ver só uma coisa aqui, se eu consigo. Aqui. Ver uma coisa. Ai, não consegui, peraí. Lu, só uma coisa, você está gravando? Eu não voltei? Acho que voltei. Voltei a gravação, não voltei? Tô, tá. Deixa eu checar. Grata por avisar. Voltou sim. Voltou Voltou, sim. né? Ai, porque eu morro de medo de esquecer. Obrigada, me Não, avisem, por voltou. favor. Por favor, Logo me depois avisem. daqueles videozinhos. Sim, sim, eu voltei, eu voltei. Mas, por favor, vocês têm essa. Vocês são meus copilotos e copilotas, tá? Então, tudo que tiver dúvida ou que não tiver bom, vocês têm que me ajudar, porque eu não consigo enxergar tudo. E tá, sabe, a consciência em todos os lugares? Então, olha só, como é que a gente vai tratar essa imagem aqui? Nós vamos precisar pensar um pouquinho em termos da proporção para a gente poder usar o espaço de uma maneira inteligente. Eu me embananei muitas vezes quando eu estava estudando, porque ou faltou perna ou faltou cabeça. Então, a gente não tem muito. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com a caneta. A gente não tem aqui algo tão grande assim. Oh, meu Jesus está aqui, peraí. Para cima dessa linha, quando eu venho aqui do dorso, ó, né? Eu não tenho muita coisa aqui para cima, mas eu tenho. Então, eu preciso calcular isso um pouquinho. Depois, eu tenho essa grande parte aqui, que é o tronco, e eu tenho, eu diria que do tronco até a parte da barriga, né? Até aqui no alto das costas, fim da barriga e patas, eu tenho a mesma medida daqui até aqui. E eu tenho que deixar um pouquinho para cima para poder caber essa parte da cabeça. Tá bom? Então, vocês podem fazer umas marquinhas no papel, só para a gente poder ter esses espaços meio protegidos, e para uma parte não ficar muito feliz e querer tomar o lugar da outra. Tá? Então, a gente pode fazer bem levinho, uma marcaçãozinha. Aqui está meu dorso, e aqui eu deixei um espaço mais ou menos parecido para minhas patas, e aqui ainda tem um pedacinho para a cabeça. A gente já aprendeu que a gente pode rabiscar, né? E agora a gente vai começar com essas grandes formas. Eu vou começar aqui pela barriga, tá? Onde eu enxergo esse retângulo bonito aqui assim, ó. Tá? Sendo que ele é, então, um trapézio com a parte mais larga voltada para a direção da cabeça. Então, vou colocar aqui o meu trapézio. Se eu tenho uma parte que é mais arredondada, eu posso já colocar. Eu faço tudo muito levinho, porque eu posso corrigir as proporções, se alguma coisa ficou menor do que deveria. Eu vou fazer um pouco essa lágrima que tem aqui atrás, ó. Esse triângulo, que tem esse redondinho aqui assim. Reparem como o finalzinho dele, olha, tá para baixo do que é a linha da barriga. Então, puxa para baixo. Aliás, olha só, eu tenho um lápis aqui mais duro, e deixa uma linha mais leve. Eu esqueci de trocar aqui a lapiseira. Então, se vocês têm isso, usa agora um lápis mais durinho, que marca menos, tá? E aqui eu tenho, então, na parte da frente, um triângulo bonito. Olha que bonito esse triângulo aqui, assim, ó. Ele encaixa e depois tem um outro trapézio encaixado ali. Nessa parte aqui, olha. Então, tem esse triângulo muito bem desenhado. E a gente tem esse trapézio aqui, assim, que a gente pode colocar. Esse trapézio já é o pescoço. Então, eu vi que eu
Não subi o pescoço o suficiente, estou corrigindo. E a gente tem essa cabeça que tem um pouco a forma também de um trapézio, mas quase um triângulo, né? Pensem como um triângulo aqui assim. Então, reparem como as pernas estão saindo, ó, no finalzinho do triângulo que está aqui. Para a gente não colocar a perna lá encaixada no pescoço, tá? A perna da frente. Faça primeiro linha só, como a gente acabou de fazer, tá? Então, uma linha reta, ela dobra um pouquinho e depois vem os dedinhos. Ó. Aqui atrás. A pata dianteira de trás a gente não enxerga, então a gente não põe. Mas a pata traseira da frente eu enxergo. Então, eu faço o gesto dela aqui. Reparem também como ela termina, ela encosta no chão para cima da pata da frente dianteira, tá? Elas não são paralelas. Olha só que interessante aqui. A gente tem, no espaço negativo entre as duas patas de trás, meio uma forma triangular. Então, é importante que isso esteja dessa maneira. Reparem no espaço negativo de vocês, porque não é que é absolutamente paralelo, né? Tem um pouquinho uma inclinaçãozinha que é diferente. Eu já vou voltar, mas eu só queria mostrar para vocês. Olha só. Seria interessante vocês terem só uma coisa assim, não precisa ser muito mais sofisticado que isso, tá? Porque depois, em cima disso, que é a forma grosseira, a gente vai começar a colocar os redondos, tá bom? Então, vejam, me digam se isso aqui vocês conseguiram fazer, ou se vocês caíram em tentação e ficaram presos em alguma parte, ficou preso na cabeça, por exemplo, ou ficou preso numa pata. Me contem um pouquinho para eu entender o que está acontecendo. Vocês conseguiram fazer um esquema geral, assim? Eu fiquei Isso. presa, agora estou saindo. Estou Tá estou bom, soltando. tá. Estou soltando. Ótimo. Tá bom, Rosa, enxerguei. Mônica, enxerguei. Eu Marília, consegui, a hora enxerguei. que eu estava ficando presa na pata, você tirou, aí eu parei. Isso, ai, que bom, tá? Porque a gente cai mesmo na tentação porque é muito atrativo. Às vezes tem um pedaço que a gente acha muito bonito e lá a gente para. Então, olha só, desculpa, eu vou voltar de novo para cá, porque eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão continuar agora, tá? Então, muito importante a gente ter feito o esquema geral e eu só vou para frente depois que eu tiver esse esquema pronto, tá? Então, olha só, vocês não vão estar vendo a foto, vocês só vão estar vendo a minha mão. Mas eu quero que vocês enxerguem como é que é o passo seguinte em relação a esse esquema geral. Então, aqui na pata, eu fiz só, ó, eu só puxei uma linha. Então, agora eu vou começar a colocar a carne. E agora vão entrar essas curvas maravilhosas. A gente tem aqui, aonde a coxa encontra com a parte da barriga, essa forma bonita, meio triangular, meio... tem um reto, mas é redondo também. E aqui a gente tem essa forma linda. Agora é hora da gente se... É como se a gente tivesse feito a massa do bolo, e agora a gente vai começar a colocar calda, recheio, creme de leite, leite condensado. É a hora que a gente começa a se deliciar, porque o trabalho árduo já foi feito. Então, eu vou ver, ai, que curva bonita que tem aqui. A gente vai se deliciar com as curvas. Ah, aqui tem uma curva. Agora sim a gente vai mais lento.
E aqui tem essa dobra bonita. Ah, aqui é um pouquinho mais largo. Eu acho que eu fiz muito fino, não faz mal. Aumenta um pouquinho, tá? Ah, e aqui agora tem esse ossinho e agora ele dobra. Então, agora é a hora em que a gente vai estar curtindo cada movimento e cada. Dobrou para lá, dobrou para cá, isso está na altura certa, está na altura. Tá bom? Então, em cima desse esquema que vocês fizeram, a gente começa a colocar músculo, carne, pelo. E a importância, então, da gente ter o esquema de baixo, assim, simples, mas com a proporção certa, porque é a proporção que vai guiar a nossa mão agora, tá bom? Então, eu vou estar trabalhando aqui no pequenininho e vocês, depois que tiverem um esquema, vão começar a fazer o bombonzinho, que é essas linhas todas que estão mostrando agora direitinho a forma do animal. E também eu não preciso ir com muita sede ao pote, sabe? Eu ainda posso ir tateando, eu faço levinho e vejo. A gente pode deixar para fazer forte os acentos só depois que a gente ficou muito satisfeito com o que a gente desenhou. Então, a gente vai do leve, do solto, para depois o mais marcado. Bonita essa parte da caixa torácica, essa abertura para frente. Vão também se contando, né? Por exemplo, a hora que eu fiz o meu esboço, eu não coloquei essa inclinação aqui do focinho correta, eu coloquei ela bem reta. Agora eu estou vendo que tem um ângulo bem aberto aqui. Então, como essa parte do focinho, da boca até o focinho, como ela se inclina para frente, né? Também como é bonito esse músculo aqui, peitoral, como ele faz, encontrando com esse músculo aqui de trás, faz esse pequeno triangulinho da onde sai a pata.
Lembrem, a gente já falou disso, mas todo membro, seja humano, seja animal, ele é sempre mais largo, próximo do tronco e vai se afinando em direção às extremidades. Então, a gente não pode sair fazendo pata, braço, que seja um caninho, tudo com a mesma espessura, tá? É muito bonito essa curvatura, esse alargamento em direção à proximidade do tronco, e como vai se afinando também de maneira muito elegante, conforme a gente vai chegando perto das extremidades, tá bom? Olha como é bonitinho quando a gente chega nos dedos, como eles, a gente tem uma linha que levanta e depois abaixa para fazer o dedinho, né? Tem um gesto de sobe e desce. Ele não é reto. E aí, tá dando certo? Tem alguém em desespero? Se as linhas que a gente usou para o esboço estiverem muito fortes, a gente pode apagar um pouquinho, para a gente poder ter uma noção de o que a gente fez tá bom. Existem essas linhas bonitas aqui dentro do corpo, tô vendo? Onde os músculos se encontram, onde tem alguma marcação de pelo. No finalmente a gente pode colocar, tá? Quando a gente já está lá no finzinho, a gente pode fazer levinho essas marcas.
Eu vou parar só um pouquinho para mostrar uma coisa também para vocês. Eu imagino que daqui a pouco, se já não estão, daqui a pouco vocês vão chegar nesse lugar, que é o seguinte. Nós vamos ter uma acentuação de massa de pelo que a gente pode fazer. A gente não vai fazer todos os pelos do bicho, porque não fica bonito, não dá certo, tá? Mas a gente pode marcar os lugares onde esse pelo é mais denso. E eu gostaria que vocês marcassem, ou nesse esboço que vocês estão fazendo, ou naquele que vocês já fizeram, só esses lugarzinhos, tá? Pode ser assim, um rabisquinho, ou um X, qualquer coisa assim. A gente vai ter aqui embaixo do pescoço, uma área que costuma ter massa de pelo. A gente vai ter aqui no dorso. A gente vai ter aqui, nesse músculo da perna, encontrando aqui com o tronco, essa área toda aqui. E a gente vai ter aqui na barriga, tá? Principalmente aqui atrás, assim. Então, 1, 2, 3 e 4. Claro que cada lobo, a gente já viu que existem vários, eles vão ter variações, mas se a gente presta um pouquinho de atenção nisso aqui, ajuda bem, tá? E aí, olha só, a gente pode fazer essas acentuações com esse jeito de usar o lápis, que é assim, né? Eu posso fazer assim. Posso fazer uns cirquinhos assim, para mostrar o pelo, tá bom? E agora eu posso entrar com o meu esfuminho. Então, eu marco onde eu estou vendo ali na imagem. Olha lá, vamos para lá. Estão vendo aqui essas áreas? Olha só. Aqui no número 2, que eu marquei, falei para vocês, olha como tem um acúmulo de pelos aqui, né? Aqui embaixo do pescoço, olha só. Aqui na barriga e aqui nessa região aqui da coxa, tá bom? Então, já volto para a imagem, tá bom? Mas só para vocês verem. Eu ainda posso, aqui o meu lobo, tadinho, ficou muito quadrado, né? Esse aqui não está tão bonito quanto esse outro. Eu fiz com calma, quietinho. Mas aqui eu posso ainda tentar soltar um pouquinho, fazer ele ficar mais redondinho um pouco. E tudo isso que eu usei de linhas, eu posso agora vir com o meu esfuminho e esfumaçar naquelas áreas em que eu percebo que tem mais sombra ou tem mais pelo. Então, aqui embaixo da perna, normalmente é um lugar que fica mais sombreado, tá bom? Então, a gente faz esses finalmente aqui com o esfuminho, deixando as partes que recebem mais luz sem a gente colocar, sem trabalhar o esfuminho nelas, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a imagem e a gente vai finalizando devagarinho. E se alguém estiver desesperado, me avisa.
E aí? Acho que eu tô precisando parar antes que eu exagere. Isso, tem que saber parar também, né? O meu, Eu eu não sei desculpa. se é cachorro ou lobo. Isso, mas olha só, entre cachorro e lobo tem pouquíssima diferença. Se você não sabe se é cachorro ou lobo, tá ótimo. Pior se fosse vaca ou cachorro, né? Então vamos ver aqui o da Rosa. Isso, Rosa, maravilhoso. Perfeito. Muito, muito bom. Muito bom, querida. Excelente. Quem que estava na dúvida se era É. cachorro ou lobo? Quem que falou Era eu comigo? mesma, Mas não, eu mesma. Rosa, não, querida, isso aí é maior cara de lobo. Porque o lobo, ele tem essa massa na frente que é mais poderosa. Olha, olha só. A gente pode pensar que o lobo é o cachorro mais metabólico. Então, ele vai ter mais massa na frente. Você fez certíssimo. Mônica, querida, peraí que eu vou te olhar. Isso, tá bom, ok. Mônica, checa um pouquinho, põe de volta, põe de volta, deixa eu ver uma coisa. Checa um pouquinho, eu já sei o que que é, olha só. Aqui atrás, ó, aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, Mônica, e vou te colocar também, peraí, dá para colocar os dois juntos. Aqui, ó, nesse pedacinho, da onde o... Ai, peraí, cadê? Ah, eu tô aqui, peraí. Aonde a continuação do dorso encontra com o pescoço, você fez um ângulo muito marcado, tá vendo? É mais reto um pouquinho. E isso vai te dar mais cara de lobo. Deu para entender? Eu vou lá para aqui, ó. Aqui, nesse lugarzinho aqui, Mônica, aonde o dorso encosta com o pescoço, você fez muito, um ângulo muito aberto. Isso é mais junto. E se você fizer isso, o teu pescoço vai engordar um pouquinho. E esse pescoço mais gordinho vai te dar mais cara de lobo, tá bom? Deu para entender? Isso, pode ainda ser menos inclinadinho. Ó, deixa eu colocar aqui bem, menos angulosinho, eu quero dizer. Ó, olha como é mais ainda, para você ter um pescoço, olha o tamanho do pescoço, Mônica. O pescoço precisa ser largo, tá bom? É isso que faz de cachorro lobo. Quem mais? Clarice, peraí que eu vou te... Isso pode ser a mesma coisa que eu falei para a Mônica, tá bom? Percebe que o pescoço pode ser um pouquinho mais gordinho? Só isso. Muito bom. Mônica, cadê tu? Fala. Repete para mim, para depois eu pensar. O cachorro, você falou que é metabólico? O cachorro, se a gente pega a família dos cachorros, o lobo vai ser mais metabólico do que o cachorro. O cachorro vai estar mais equilibrado, ele vai ter um pescoço um pouquinho menor, o cachorro. E o lobo vai ter o pescoço mais largo. O lobo é mais metabólico. Ele é mais metabólico do que o cachorro. O cachorro é mais rítmico, tá? Joia. Cecília, peraí que eu estou te spotlightando aqui. Luciana, Isso, você está ótimo. pensando num cachorro vira-lata, né? Porque se a gente for pensar cachorros, tem tantos cachorros. Sim, cachorro tem uma variedade de raças imensa, tá? Estou pegando o cachorro meio médio ali, tá bom? Porque a gente tem cachorro de tudo que é jeito. Mas se a gente acha que o nosso lobo está com cara de cachorro, já está ótimo. Se a gente engordecer o pescoço, fica melhor ainda, tá bom? Isso, ótimo, Mônica. Percebeu a diferença? Ótimo. Lu, Elizabeth. Oi, quem está falando? é a Flávia. O que seria metabólico e rítmico? Sim, já vou lá te mostrar. Isso, Elizabeth, muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente. Carinha de lobo. Flávia, Oi. isso a gente trabalhou bastante nas outras aulas, sabe? Então, Ah, se você for lá no YouTube e pegar o nosso primeiro assunto de mamíferos, que eu acho que foram os roedores,
Lá Tá tem certo. bastante explicado, mas eu posso só rapidinho aqui te mostrar uma coisa. Quando a gente divide os mamíferos em três grandes grupos, que são os neurosensoriais, os rítmicos e os metabólicos, a gente vai ver que a gente consegue diferenciar a forma deles de uma maneira muito bacana. Os roedores vão ter cabeças afuniladas, com olhos e orelhas muito grandes, e a parte de trás maior. Os metabólicos vão ter pescoços grandes, estão vendo aqui? A massa vai para frente. Então, eu tenho pescoço largo, peso na frente. E o lobo, como metabólico, ele vai desenvolver mais massa aqui na frente um pouquinho. E a parte de trás dos metabólicos é mais fininha. E os rítmicos vai ser fininho na frente e atrás. E massa aqui no meio. Então, Deus é tão criativo que ele fez isso e depois ele ficou brincando de falar: ah, eu tenho aqui um rítmico, como no caso do lobo ali, eu tenho a turma dos cachorros, dos canídeos. Agora, se eu jogar um pouquinho de metabólico aqui, nesse cachorro, ele vai virar lobo, porque o pescoço vai ficar maior um pouquinho. Então, Certo. todo o nosso mundo animal é essa brincadeira de jogar massa para frente ou para trás e puxar para cá e puxar para lá, de acordo com essas três grandes tendências. Isso é uma coisa, gente, é maravilhoso, embasbacante, de lindo. Isso, Marília, muito bom. Excelente, excelente. Lindas patas, lindo pescoço. Achei que só ficou com a carinha um pouquinho curta, né? Talvez. Não sei. O focinho. Assim, depois, olha, aliás, tudo seria interessante se a gente repetisse umas 2, 3 vezes, né? E aí a Sim. gente fala, vê, ah, e se eu puxar um pouquinho mais para lá, ou se eu puxar um pouquinho mais para cá? Tá muito, muito bom. Cris, deixa eu te ver. Isso. Põe um Focinho pouquinho ficou para um pouco trás. curto. Oi? Acho que o meu focinho ficou um pouco Ficou um curto. pouco curto. Ah, Você pode aumentar aqui, olha, Cris, deixa eu colocar a minha mão junto. Ele tá com cara de bebezinho, Pois né? é, É o meus bichos saem com lobinho. cara de bebê. Não faz mal. Olha só. Você pode aumentar um Com pouco o cara de pescoço, lobinho. mas por que não? Lobinho você já sabe fazer. Olha só, talvez essa linha aqui das costas, ela pode subir um pouquinho. Essa parte Ah, aqui de trás, ela está muito baixa, tá vendo? Você aham, tem uma inclinação na parte de trás muito grande. Sobe um pouquinho. Puxa um pouquinho mais para o quadrado, tá? E aham. talvez você tenha que puxar mesmo um pouquinho mais do focinho. O focinho mais curto deixa com mais cara de bebê. Então, se você puxa depois esse triângulo do focinho, ajuda, tá bom? Tá. E tem um arredondadinho, acho que na fronte, que parece um pouco Bambi, né? Aqui assim, você está falando? Espera um É pouquinho. mais reto, assim, né? A testa, digamos. Aqui assim, né? Ah, vocês não estão vendo. Aqui assim, né? Reto assim Isso. é tudo E um meio ângulozinho. pontudinho. São esses ângulos que a gente vai ver depois lá no finalzinho do nosso desenho. Quando a gente acha que terminou tudo, a gente ainda pode voltar e falar, ah, isso é mais anguloso do que redondo. E a gente pode dar esses acabamentinhos, né? A mesma coisa aqui no bumbum, se a gente olha, dá para perceber que tem um certo ângulozinho aqui, ó. Não é tão redondo. Então, a gente pode trazer um pouco dessas quebradinhas. Tá bom? Mais alguém quer mostrar? Vivian? Lu, a Manu quer mostrar aqui. Opa! Isso, mas que coisa mais linda! Muito bom! Excelente! Excelente trabalho. Muito bom, querida. Você gostou de fazer? Gostou de desenhar? A Que dúvida do bom, focinho, é isso? que bom. Ô, Lu, acho que Oi. ela tá falando do focinho, se ficou muito curto, é Se ficou muito... muito curto, sabe o quê? Talvez menos pontudo, não é tão do curto. Ó, peraí que eu vou colocar o meu desenho aqui junto. De perceber que aqui tem é um pouco quadradinho aqui, dá para ver? Não é Tá. todo pontudinho, tem uma linhazinha aqui assim, ó. Ah, tá bom. Tá bom?
E aí é gostoso fazer de novo, não precisa ser hoje, mas a hora que sobrar um tempinho na vida, faz de novo, é muito bom a gente. A sua mãe já sabe, viu? Que eu sempre falo, a repetição é a nossa melhor amiga. Tá bom? Porque é mesmo, né, gente? Vocês concordam que é só repetindo que dá para. Olha só para vocês verem como é verdade. Eu já faço essas coisas há muito tempo, mas eu também já falei para vocês que eu tenho que suar, né? Então, eu vou fazendo meus caderninhos. Olha só quantas vezes eu fiz esses desenhos todos. Deixa eu puxar um pouco para cima para vocês verem. Eu vou fazendo e vou colando, vou fazendo meus caderninhos. Então, tem aqui, olha, mais aqui um pouco, e tem mais um monte aqui. Então, só para vocês verem que quando eu falo que tem que repetir, não é que eu falo da boca para fora. Eu também faço isso, tá? Porque sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. E mesmo que a gente já saiba um pouco, se eu não treino um pouco antes da aula, eu também não estou preparada. Então, a gente tem que desenhar. E que bom, porque desenhar é tão bom, né? Então, olha só. Lá no nosso Facebook, eu coloquei essas fotos todas, mas eu vou colocar aqui na gravação uma foto para quem depois não tiver no Facebook, eu gostaria que tivesse essa foto. Então, na gravação, dá para parar e fazer um print screen? Ou só parar e desenhar? Que é essa aqui, dele uivando, que é muito bonita. Então, esse poderia ficar de lição de casa, tá bom? E eu estou achando, eu já prometi uma vez, e depois eu entrei nos lobos, mas eu acho que seria interessante a gente, uma vez, fazer um estudo dos rostos, sabe? A gente pegar agora o urso e o lobo e desenhar o rosto e ver a diferença. O urso é mais redondo, o lobo é mais pontudo. Então, a gente estudar um pouquinho olhos, focinho, boca, porque a gente se perde um pouquinho na hora de que a gente está fazendo o bicho como um todo. Eu também sofro, tá? Mas quem Eu sabe. acho ótimo, porque eu me perco também no rosto, Tá muito. bom, Legal. tá bom. Então a gente vai junto. Eu também não tenho muita facilidade, mas vocês me obrigam a estudar aí para frente e eu empurro vocês. A gente vai se empurrando assim para a gente desenvolver novas habilidades, tá bom? Tem mais alguém que quer mostrar? Cadu? Oi, o Júlio queria mostrar o dele É o aqui, ó. Júlio. Cadu é você, é isso? Tá Isso, bom. meu filho Júlio. Então, Júlio, mostra para mim. Isso, querido, tá lindo. Muito, muito bom. Vou te dar um palpite só. Essa entradinha que você fez aqui, ó, deixa eu adicionar. Você observou muito bem, Júlio. Você observou que tem uma entrada bem marcante aqui embaixo do que é o focinho em direção ao pescoço. Mas ela pode ser um pouquinho menos, tá? Você fez ela bem entrada. E você pode fazer só um pouquinho. Mostra de novo aqui. Olha, deixa eu. Peraí. Deixa eu tirar a minha coisa aqui. Tá vendo? Põe o dedinho ali nessa entrada para todo mundo enxergar. Aí mesmo, aí mesmo. Você vai fazer um pouquinho mais redondo onde tem essa ponta aguda. Você vai fazer só um pouquinho mais redondo, tá bom? Para não ficar tão espetadinho para dentro. Combinado? Combinado. Muito obrigado. Eu que agradeço e você fez o sombreamento de uma maneira muito linda, Júlio. Parabéns, Muito obrigado. viu? Eu que agradeço. Então, podemos encerrar? Você poderia me dar uma dica para limpar a ponta do meu esfuminho? Ele fica sempre muito sujo e às vezes eu estou Sujo. perdendo um pedaço. É. Você sabe que eu não sei, querida, se é o caso de passar uma lixinha, passar uma borracha, ou às vezes até apontar, sabe? Para tirar isso daqui. Mas
Para te falar a verdade, Rosa, eu nunca fiz. Então, a gente pode tentar, eu no seu, Eu tenho tentado várias maneiras. Ele está assim, é como se ele estivesse pequenininho, porque vai sim, cortando, né? sim. Então, você pode apontar. Você pode apontar mesmo. Eu vou tentar aqui no meu e depois eu te dou a dica, tá bom? Oi, Mônica, fale. Ô, Lu, pode pôr de novo Lobo Ivandro. o O lobo Lobo Ivan Ivando, posso? para a gente Vocês poder fazem o pegar. print screen, né? Peraí, deixa. O Tá que que é aqui. isso? Olha no Facebook, pede pra mandar no Facebook. Quem tá no Facebook já tá lá a foto, tá bom? Já, então, Já Tá tá bom. lá. já tá lá. Tá, obrigada, Lu. Eu que agradeço. E para quem está assistindo a gravação, fazer parte do Facebook é só chegar. É só pedir e eu vou acrescentando, não tem restrição nenhuma, tá bom? Então, muito obrigada, Associação Sagres, pela parceria. E eu vou estudar, então, os rostos para a gente poder fazer no próximo encontro. Um ótimo domingo para vocês, bom descanso. Tchau, Luciana. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo. Muito Tchau. Tchau, Lu, obrigada. Grande abraço. obrigada. Ótima semana. Tchau. Tchau, Tchau. obrigado. Obrigada. Bom mês de setembro.